Você sabia que LGBTs possuem um dos piores índices de saúde mental, com aumento de índice de ansiedade, depressão, síndrome do pânico e tentativa de autoextermínio? Meu nome é Mário Costa, sou farmacêutico clínico, acupunturista e eu fiquei devendo um último vídeo nesse Setembro Amarelo, falando sobre saúde mental e a população LGBT. Então, vamos lá? Primeiro eu peço desculpas, porque esse vídeo era para ter saído antes, mas eu precisei lançar um vídeo que era falando sobre as eleições, né? Sobre as eleições e a relação disso com a saúde. Se você não viu, vai estar passando por algum lugar daqui, vai estar um cardzinho do vídeo. Então, abre o vídeo e assista depois, assista os dois, assista esse e o outro, para ajudar no engajamento, tá? Isso porque as eleições já são semana que vem e a escolha de prefeitos e vereadores, elas são importantíssimas quando a gente fala da saúde do nosso município. Quem cuida da UBS, do postinho, é o prefeito. E quem fiscaliza se o prefeito está fazendo o trabalho dele certo, são os vereadores. Por isso, essas eleições municipais, elas são muito importantes para a gente decidir o rumo que a gente quer dar para a saúde pública na nossa cidade pelos próximos 4 anos. E agora vamos falar do nosso tema específico do vídeo? Setembro Amarelo, saúde mental e população LGBT. E aqui eu quero começar com um alerta de gatilho, porque nesse vídeo a gente vai falar de muitas coisas que podem ser pesadas para algumas pessoas. Então, se você não tá bem, pula esse vídeo. Ah, mano, mas você tá falando pro pessoal não assistir o vídeo? Tô! Se você não tá bem, pula esse vídeo. Deixa o like, comenta, compartilha, ajuda no engajamento, obrigado, mas pula esse vídeo, fecha o YouTube. Quando você estiver melhor, fortalecido, aí você volta. Como eu já disse, a comunidade LGBT tem um dos piores índices de saúde mental, com aumento de casos de ansiedade, depressão, pânico, tentativa de autoextermínio. E tudo isso por conta do preconceito que a gente sofre desde o momento que a gente nasce. E eu quero começar esse vídeo com um cortezinho do podcast Pode, Não Pode ou Depende, em que eles convidaram a drag Ícaro Kadoshi para falar um pouco sobre o assunto. O link do podcast vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, gente? Recentemente só, a ciência e a psicologia olharam para trás para entender que pessoas, homens gays, dos 35 aos 40 anos, vivem um transtorno pós-traumático como se tivessem ido a uma guerra, porque era exatamente isso. Eu tô com essa caneca aqui. Nos meus 12, 13 anos, era assim no café da manhã. Você passa a caneca pra mim? Pra todo mundo que tava vendo, eu tava fazendo só assim, ó. Mas na minha cabeça pega a caneca como homem, ninguém pode perceber nada. Segura a caneca como homem, segura a caneca, leva a caneca como homem, coloca na caneca como homem, volta, ninguém percebeu. Ufa, ninguém percebeu nada. Então você imagina você fazer isso o tempo inteiro. Então o nível de cortisol que a criança produz é gigante e muda a maneira de percepção do corpo produzir cortisol hoje na minha idade, que é 43. Como a Ícaro disse, muitos homens gays têm sintomas de estresse pós-traumático por ter que passar a vida inteira forçando uma vivência que não é a nossa. Enquanto a gente não se assume, a gente fica alerta o tempo inteiro para performar esse modelo de masculinidade que a sociedade exige. E isso traz níveis de estresse absurdos. E é importante a gente falar que estresse, a gente não está falando de uma ideia, uma questão abstrata. Não, a gente está falando de algo físico, que mexe realmente com o nosso organismo e como ele responde às situações. A gente tem, por exemplo, aumento nos níveis de cortisol e adrenalina no nosso corpo. E isso pode causar diversas reações, como aumento na frequência cardíaca, aumento na pressão arterial, aumento nos níveis de glicose no sangue, insônia, problemas digestivos, diminuição da imunidade, problemas de memória e concentração. E depois que a gente se assume, você acha que isso melhora? Não. Muitos LGBT se assumem e de cara já enfrentam o preconceito da própria família. Muitos aqui sofrem violência física, apanha dos pais, porque ser viado é falta de apanhar. Outros sofrem violência verbal, moral, psicológica. A gente cresce ouvindo que é melhor meu filho ser traficante do que ele ser viado.
A gente cresce ouvindo que eu preferia que o meu filho não existisse do que ele fosse LGBT. Olha o peso dessa palavra, olha o peso disso que muitas vezes a gente tem que crescer ouvindo isso desde criança. A gente sofre violência patrimonial. Muitos pais, depois que descobrem que os filhos são LGBTs, destroem tudo que é deles, que não performa essa masculinidade. Ah, isso daqui não é de homem. E aí destrói CDs, livros, rasgam roupas, queimam coisas, corta a mesada, controla a vida social dessa pessoa. Isso quando não é expulso de casa e tem que morar ou na rua ou com os amigos. E aí a gente consegue finalmente enfrentar todo esse preconceito da família e agora as coisas melhoram, né? Não. Não, porque o Brasil é o país que mais mata LGBT no mundo. E olha que a gente está em comparação com países onde é crime ser LGBT. Em 2010, um jovem apanhou na rua. Acertaram a cara dele com uma lâmpada. Isso era um domingo de manhã, à luz do dia, na Avenida Paulista. E se você acha que é só LGBT que sofre homofobia, talvez você esteja errado. Em 2019, pai e filho foram internados em um hospital. Eles apanharam na rua de um grupo de jovens porque eles foram confundidos com um casal gay. Pai e filho abraçado na rua, não pode mais, porque você pode apanhar junto com seu filho, porque achei que talvez vocês fossem um casal. A gente vive no limite do estresse. A gente sai na rua nesse estado de atenção máxima, com medo de tudo que pode acontecer. E quando a gente fala de profissional da saúde, não é muito diferente não. Aqui o preconceito ele pode vir por parte tanto dos atendentes, recepcionistas, quanto por parte dos próprios profissionais, que muitas vezes podem, inclusive, deixar de pedir exames por preconceito. Existe um exame preventivo de câncer de colo de útero, Papa Nicolau. Quando a gente fala de mulheres hétero, a porcentagem de mulheres que fazem esse acompanhamento chega em torno de 90%. Mas quando a gente fala de mulheres lésbicas, essa porcentagem já cai para 66%. Com homens gays, o preconceito também acontece, mas no sentido contrário, pedindo exames que não tem nada a ver. Muitas vezes um homem gay vai para o posto de saúde por uma questão específica de saúde e ele sai de lá com um exame de ST/HIV. Por que ele sai com esse exame? Porque o médico ainda tem essa visão preconceituosa de que gay é tudo promíscuo. Quando vai um homem hétero lá, ele nem sai com o exame de ST. Mas um homem gay, mesmo que vai para tratar de uma asma, às vezes ele sai com encaminhamento para isso. Aliás, eu falei no outro vídeo, vocês sabiam que existe uma política nacional de saúde LGBT? Essa política ela foi criada em 2011. E fala de diversas questões, como garantia do uso do nome social no SUS, processo transexualizador, saúde mental, redução de danos, fomentar estudos com base nesses temas e muito mais. A saúde mental da população LGBT é um assunto extremamente sério e urgente, mas a gente não pode deixar se abater por conta disso. Cada um de nós pode fazer a diferença. Começa conversando com pessoas próximas a você, seus amigos, se tiver uma abertura, familiares, colegas de trabalho. Eduque as pessoas ao seu redor sobre todos os desafios que a gente passa na vida. E se você é uma pessoa aliada, denuncia homofobia, transfobia, seja na rua, nos sistemas de saúde. E se você é LGBT, não se isole. Procure ajuda. Converse com outras pessoas da comunidade ou procure grupos de apoio. Sua saúde mental importa. E juntos a gente pode construir esse mundo mais justo e igualitário para todo mundo. Por hoje é só.
E me fala aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, o que vocês acham dessa temática. Vocês gostaram das informações que eu trouxe? Deixa um like para apoiar, compartilha com outras pessoas, inclusive para a gente trazer um pouco mais dessa consciência social, consciência sobre saúde mental na comunidade LGBT. Até semana que vem, obrigado, beijo e tchau!